Muito bem. Vamos agora. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, voltou a defender a regulação das redes sociais. A fala foi dita em entrevista ao programa 3 em 1, que começará logo após o Linha de Frente. Foi conduzida pela diretora institucional da Jovem Pan, Elaine Keller. Vamos acompanhar um trecho. Eu acho que as companhias têm que ter o que se chama dever de cuidado, que é o empenho em remover crime, inequívoca violação de direitos humanos. Portanto, eu acho que é necessário. Só que há um problema. O modelo de negócio das plataformas digitais depende, sobretudo, do engajamento. E, tragicamente, para a condição humana, a desinformação, a mentira, a agressividade, a grosseria, as teorias conspiratórias trazem mais engajamento. Portanto, existe um incentivo perverso, que é eu ganho mais dinheiro se eu fizer circular o mal. Por isso que você tem que regular, para você dar um contra-incentivo a essa visão. Então, eu acho que é preciso do Estado, na menor extensão possível, mas é preciso que ele esteja lá, e é preciso uma autorregulação, e na minha visão era preciso que existisse um órgão externo, independente, que monitorasse para saber se está funcionando. Entendi. Uma espécie de um comitê. Um comitê, como existe o Comitê Gestor da Internet, um primo do Comitê Gestor da Internet. Muito bem, tá aí. Integrantes do governo minimizaram a decisão da plataforma X, o X, em inglês, antigo Twitter, de encerrar as operações no Brasil. A avaliação do Planalto é que a empresa comandada por Elon Musk quer apenas escapar de decisões judiciais brasileiras. Um dos ministros teria até ironizado nos bastidores o encerramento das atividades, que resultou na demissão de funcionários. Já a avaliação de ex-colaboradores da rede social é que a saída do X do Brasil se deu pela falta de segurança jurídica, principalmente após a ameaça de prisão de uma diretora da plataforma no país por descumprimento de ordem judicial. Muito bem. Meu querido Henrique Kriegner, você acha que a saída de uma rede social como essa do país vai impedir que as mensagens continuem sendo feitas? Porque existem aqueles provedores internacionais que são muito mais difíceis de terem quebrado o IP e, portanto, desvendado o anonimato. Qual seria a consequência da saída do X para as comunicações de Twitter no Brasil? Como elas impactariam essa nossa comunicação? Boa. Por hora, Capesso, o Twitter, o X, né, saiu com o seu escritório, a sua operação no país, mas continua funcionando. É possível que os usuários continuem utilizando e não tem previsão de que isso seja suspenso. Caso fosse suspenso aí pela Justiça Brasileira, então, de fato, aí seria a utilização dos famosos VPNs e todas essas alternativas que são utilizadas em países de regime ditatorial que não permitem certas plataformas. Agora, eu acho que o governo nisso aqui faz uma análise correta que a gente viu aqui, que a empresa não queria se submeter às decisões da Justiça Brasileira. Esses informantes aqui do governo federal acertaram, porque de fato a empresa não queria se submeter. E a minha pergunta é: quem é que quer? Justamente porque cada vez mais o risco das decisões da Justiça Brasileira, especialmente nessas questões, elas estão sendo, o risco de serem decisões políticas e não meramente jurídicas, visando o bem-estar e visando o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, é um risco altíssimo, como nós estamos vendo por aí. Então, a decisão do X, ela revela a altíssima insegurança jurídica que nós estamos chegando no Brasil. Isso não é só uma opinião do próprio Elon Musk ou de outros ali relacionados, mas é também uma opinião que tem sido comentada, inclusive por outros players internacionais, e isso precisa ser levado em consideração. Nós não podemos simplesmente minimizar e dizer que isso é uma atitude de cunho só porque é de direita, esquerda. Não, não. O que está em risco é justamente o Estado Democrático de Direito no nosso país, quando nós temos decisões políticas. Nós falamos aqui da decisão do PGR, do Procurador-Geral da República, em segurando decisões. É uma decisão política. Nós temos exemplos e mais exemplos de decisões do STF que são decisões políticas. Nesse sentido, nem mesmo a população brasileira quer estar debaixo das decisões da Justiça Brasileira. E aí, para onde é que vai o povo? A empresa consegue sair, demite seus funcionários, coloca todo mundo na rua, um episódio
episódio triste, interrompe a carreira de muitos ali, mas e o povo brasileiro que não tem para onde correr? Meu querido professor Manuel Furriela, professor especializado em relações internacionais. Isso pode criar uma imagem negativa do país perante a comunidade internacional, sobretudo os países democráticos da Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá? Bom, primeiro, né, a gente tem que entender um pouco por que provavelmente a decisão foi tomada. O que acontece é que a justiça brasileira, não só decisões do Supremo, mas outras, quando são tomadas em relação ao X, ao antigo Twitter, muitas das vezes as críticas, eu estou falando do lado de quem a gente ouviu aí na justiça, se procede ou não a gente pode debater aqui, mas de qualquer forma é que as decisões são tomadas e às vezes não são eficazes. O que eles querem dizer? Não são cumpridas. Uma exclusão de conteúdo, a não continuidade de alguma postagem, esse tipo de situação, às vezes a decisão é tomada e mesmo com multa pecuniária, multa diária ou qualquer outro tipo de ferramenta tradicional da legislação processual brasileira acaba não sendo eficaz. E aí o que acabava se fazendo? Responsabilização ou determinação de ordens contra a direção, né, dessa, no caso aí do X, no Brasil. Então, essa decisão, muito provavelmente, foi justamente para preservar os integrantes da empresa, né? Que, então, não tendo aqui no Brasil, o alcance fica muito mais difícil. As decisões tomadas pela Justiça brasileira, elas são só no território nacional e quando elas têm que ser tomadas para serem cumpridas no exterior, demanda todo um trâmite muito mais complicado, inclusive a aprovação da Justiça do Estado, onde ela vai ser aplicada do outro país. Então, esse é o contexto, efetivamente, que nós temos aqui. Agora, em termos de imagem do Brasil, essas questões, elas não causam boa impressão no exterior, mesmo que você possa imaginar que sejam corretas as decisões da Justiça. Meu ponto não é esse aqui, mas elas são vistas como cerceamentos. Então, por isso que eu acredito que o Brasil deva deixar muito claro as decisões que toma e por que motivo tenta alcançar a diretoria local da empresa aqui no Brasil e que essa decisão do X seria indevida. Eu digo que tem que esclarecer caso entenda cabível. Agora, aos olhos de quem está fora, fica essa impressão toda vez que há esse tipo de situação, mesmo em outros países. Essa impressão ela acaba sempre vindo quando você tem o fechamento de uma operação de um órgão de mídia, né? Nós tivemos a Al Jazeera que saiu de alguns países, por exemplo, ou mesmo de redes sociais, tá? Então, isso acaba acontecendo. Então, se o Brasil achar devido e querer esclarecer propriamente o motivo disso, talvez seja cabível, as autoridades brasileiras têm que fazer essa análise. Agora, mas, em termos de impressão, é essa a questão. Agora, uma pergunta. Na medida em que o X fecha o seu escritório aqui no Brasil, fechou o escritório, mas os usuários vão continuar se utilizando do Twitter, normalmente. E se o fizerem ocultando a sua identidade, como normalmente fazem com IPs? Normalmente, quando isso ocorre, a gente solicita a instalação do inquérito policial, a polícia pede autorização judicial, o juiz determina a quebra do IP e fica desvendada ali a identidade do valentão, que ofende se escondendo atrás de um IP falso. Muito bem. Agora, parece que vai ficar mais difícil, porque os usuários vão continuar se utilizando e a justiça vai pedir para que seja determinada a quebra a quem? Você, por exemplo, se for entrar com uma ação contra o Wikipédia, para alterar, por exemplo, uma falsa biografia, você tem que intimá-la, citá-la lá por carta rogatória na Califórnia. E depois você não tem como exigir o cumprimento, porque ela não tem uma sede no Brasil. Então, me parece que a saída prejudica muito mais a justiça brasileira do que propriamente o Twitter. Se prejudicar a justiça brasileira, vai prejudicar, na verdade, o usuário bem-intencionado. Ou o cidadão que não tem nada a ver com a publicação, eventualmente, que possa ser ofendido. Esse é um ponto importante colocado, porque a gente sempre fala, né, Capês, que a liberdade de expressão é plena, vedado anonimato. Ou seja, a pessoa tem que sempre apresentar o seu CPF quando ela vai fazer um pronunciamento numa rede social, ou seja, onde for, num jornal, numa TV. Claro, ela não vai colocar no peito do CPF, mas está registrado lá para que possa ser identificado.
Esse é o ponto, né? Mas, tirando isso, a gente vê que em muitos países o X não está presente. Em inúmeros países, a maioria, na verdade, não está. Ele está presente em coisa de uma dúzia, presente fisicamente com o escritório, em coisa de uma dúzia. Então, deverão arrumar uma forma de atender mesmo que à distância, porque se não atenderem, aí sim estarão sujeitos a serem até fechados, e aí com razão, porque se houverem queixas processuais, condenações, onde houve calúnia, difamação, qualquer tipo de crime, e não puder tirar aquilo do ar, não puder haver o direito de resposta, está se cerceando o direito das pessoas vitimadas nesse caso. Leandro Ferreira, o Brasil quer saber o que Leandro Ferreira acha da saída do Twitter do Brasil. Estamos de volta aqui para ouvir Leandro Ferreira. O Twitter fechou seu escritório aqui no Brasil. E agora, Leandro? Capês, enquanto a gente falava aqui, queria dizer para você que bateu. Bateu forte aqui, viu? Bateu recorde na Bolsa de Valores hoje. Mais uma vez, 136.329 pontos. Enquanto eu falava do recorde de ontem, quebramos mais uma vez. Os negócios no Brasil estão a todo vapor. E o Twitter, eles que evitem tomar multa e voltem para casa. Então, nesse momento, a mesa se une em coro. Parabéns, Roberto Campos Neto. A Bolsa disparou. Belo trabalho.